Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia e para te dizer que tu tens um Deus que é fiel, tu tens um Deus que pode mudar a tua história, tu tens um Deus que é o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja. Tu tens um Deus que pode mudar a tua história. Então eu vim aqui para te dizer que entrega a tua vida a Jesus, porque só tem salvação, só tem vida eterna, só tem libertação, mudança de vida quando a gente confia num Deus que é fiel. O nosso Deus é aquele que muda a história. Assim como ele mudou a minha e continua a mudar, ele muda a tua e pode mudar a vida daqueles que confiam no Senhor. Amém? Deus seja louvado. Quero te deixar uma palavra lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Meus amados, eu vim aqui para te dizer que tu tens um Deus que tu pode clamar, que tu pode confiar, que tu pode acreditar, que Ele é aquele que faz as correntes caírem ao chão, que Ele é aquele que pode mudar a situação. Meus amados, Paulo e Silas foram jogados na prisão. Sabe por quê? Porque eles estavam falando do Senhor. E eles foram jogados na prisão. E quando eles estavam no cárcere, na prisão, por volta da meia-noite, sabe o que foi que eles foram fazer? Eles estavam cantando, glorificando, dentro daquela situação tão difícil. Muitas das vezes, quando a gente está dentro de dificuldades, situações, a gente se entrega. A gente desiste e a gente quer parar. E a gente não tem mais força também para prosseguir na caminhada. A gente não tem mais força, a gente desiste, a gente se entrega, a gente quer parar, a gente desanima dentro da situação difícil. Só que aquela energia, aquele esforço que a gente gasta para murmurar, para se questionar, para ficar falando, é a mesma que a gente gasta quando a gente coloca um louvor e vai orar, e vai clamar, e vai cantar. Porque o Senhor, Ele não vai se movimentar dentro da situação quando a gente clama, ora, confia e acredita. Então eu vim aqui para te dizer que para de reclamar, de murmurar, de questionar. Vai adorar aquele que pode mudar a situação. Nós temos que ser determinados e ousados dentro da situação. Tá difícil? Então ora, clama. Se nós não podemos mudar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clamar. Igual Paulo e Silas dentro da prisão. Se por um acaso eles tivessem de reclamar, murmurar, será se os alicerces aqui e as prisões, a prisão onde ele estava, as cadeias, tinham sido quebradas? Será que tinha sido mudada a situação dele? Tinha? Se ele tivesse murmurado? Se ele tivesse desacreditado? Sabe o que eu vim aqui para te dizer? Tá difícil, tá doendo, tá machucando? Clama. Canta. Coloque um louvor bem alto dentro da sua casa, começa a louvar, começa a glorificar, começa a se movimentar dentro dessa situação que o céu se abre. Aqui eles foram clamar, aqui eles foram dar glória ao Senhor numa situação difícil. Mas foi dentro da situação difícil, quando ele estava glorificando, que o Senhor entrou com a providência, que o Senhor entrou com o seu já. Ao invés da gente tá reclamando, vamos orar, vamos dar glória. Porque o Senhor é aquele que se movimenta dentro da situação quando ele acha fé. Quando o Senhor acha fé e quando escuta o clamor da gente. Você acha que o Senhor está escutando as nossas reclamações? Nós vamos orar, para ver se a situação muda. Se a gente for murmurar, a situação vai piorar. Então, eu sei que falar é fácil.
Mas a gente não pode resolver. Se tem coisa que a gente não pode resolver, que é coisa grande, a gente vai colocar nas mãos daquele que pode, daquele que faz, daquele que tem, daquele que é. Então eu vim aqui para te dizer que Paulo e Silas, eles clamaram dentro da situação. E a situação se movimentou. E foi, o agir de Deus foi tão tremendo aqui, dentro dessa situação, que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só de Paulo e Silas que as correntes se soltaram, não. Foi de todos. Então eu vim aqui para te dizer que clama a um Deus que entra dentro da situação e quebra corrente, e entra com a providência e faz o impossível e faz o milagre acontecer dentro da situação. Mas só tem que buscar, clamar, glorificar e confiar em um Deus que pode mudar a minha e a tua história. Então, ao invés da gente estar reclamando e murmurando, vamos glorificar, vamos confiar e vamos buscar um Deus e chamar o Senhor para dentro da situação, que o mal é quebrado, que as correntes caem ao chão e que o milagre acontece na mesma hora. Sabe por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo é o eu sou, aquele que entra na situação e faz o impossível milagre acontecer na minha e na tua vida, porque o nosso Deus é grande, fiel, maravilhoso, tremendo, justo juiz, o Todo-Poderoso. Amém? Deus seja louvado.